Então, pessoal, voltando aí no intervalo, né? Coloquei ali no cantinho que faltam 81 dias para a prova da PM Alagoas. E é com você a sorte agora, meu filho. Hã? Revisar, revisar, revisar. Dica. Tem assunto que você não vai precisar mais videoaula. Revisar pelo seu material. Qual o melhor material do planeta? Adivinha? É o seu. Aquele que você faz. Então, revisa por ele e o principal, questões. Ah, professor, mas eu não anoto, que eu não gosto de anotar. Eu sou um aluno que aprende só olhando. É, pelo menos lá na minha terra, de tão distante, isso não funciona muito bem, não. Mas, se você quiser ir por essa linha, fica à vontade. Beleza? Então, tirando isso aqui, né? Faltam 81 dias para a sua vitória. E vocês vão passar com fé em Deus. Vamos embora. Pessoal, antes de ir para a próxima questão, vamos falar um pouquinho da América do Sul. América do Sul, né? Adivinha onde a gente está agora? Se você não sabia disso, bem-vindo ao planeta Terra. Beleza? América do Sul, ou mundialmente conhecido como aqui. Tá? Vamos falar um pouquinho da América do Sul e de alguns países, ou de um país em específico aqui, que pode ser falado em atualidades, mas também pode ser falado em geografia, porque é geopolítica. Então é nessa hora que você tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque o SESP separou atualidade e geografia, mas ele pode cobrar nos dois sem problema nenhum. Tá? Agora, dica para atualidades e também para geografia. Eu, dando uma olhada nas questões do SESP, eu percebi que eles usam com bastante as seguintes fontes. Fontes SESP. SESP Sebrasp, né? Como diz o professor de português, Caê Araújo parou, presta atenção, né? Quais as fontes? Então, uma fonte que eles usam bastante é o portal G1, tá? Que pertence à Globo, beleza? O portal G1. Ah, professor, eu não concordo, eu não gosto do G1, eu prefiro outros portais e tal. Eu não estou pedindo para você gostar, eu estou pedindo para você dar uma olhada. Só isso, porque se cair na sua prova, pode ajudar, beleza? Principalmente a parte que se refere a mundo. O portal G1, o Globo, também são fontes SESP. E a Folha de São Paulo, Folha de Sampa. Folha de São Paulo também é bastante utilizado, tá? Um tema atual aqui do Brasil, que caiu recentemente, que pode cair na sua prova, que eu vou colocar aqui em relação à América do Sul. Brasil, bem rapidinho. Do Brasil eu vou falar mais pra frente, quando a gente estiver falando, quando nós estivermos falando dos assuntos propriamente nossos aqui. Mas eu já vou logo adiantar. Recentemente agora, acho que essa semana, o Brasil foi condenado perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Beleza? Que você estuda também comigo Direitos Humanos. Né? Então o Brasil foi condenado perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil foi para o Banco dos Réus. E por que o Brasil foi para o Banco dos Réus? Qual foi o motivo dessa condenação? Por que o Brasil foi condenado? O Brasil foi condenado pela morte do jornalista Vladimir Herzog durante a ditadura militar. Eu vou ter que dar uma olhadinha aqui no meu celular, porque eu não sei como é que se escreve o nome dele. Para eu colocar exatamente como é que se escreve. Vladimir Herzog. Vladimir Herzog. Isso. Vamos lá. Vladimir, do jornalista Vladimir. Cadê? Herzog.
Beleza? Vladimir Herzog era um jornalista em São Paulo que foi... Cadê? Pronto, isso mesmo. Vladimir Herzog, um jornalista que foi morto... Vou colocar aqui, tá? Morto em 1975, ou seja, durante o regime militar. Ele foi convidado para depor num dos departamentos que controlavam a censura no país, etc, etc. Que eu esqueci agora o nome, DOI-CODE, alguma coisa assim. Aí ele foi convidado para dar um depoimento e foi torturado e morto. E aí o Estado brasileiro, naquela época, quis encobrir essa morte, dizendo que ele se matou, que ele se suicidou. E aí colocaram ele pendurado pelo pescoço numa cela, dizendo que ele se matou. Mas ele foi torturado e morto. Tanto é que essa foto girou o mundo, né, na própria Folha de São Paulo. E o Brasil essa semana foi condenado pela morte de Vladimir Herzog. Vladimir Herzog, inclusive, que o atestado de óbito dele foi retificado. O Estado de São Paulo foi obrigado a retificar o atestado de óbito dele. Que antes lá constava morte como suicídio, e o atestado agora consta como morte a causa de tortura e porrada, etc, etc, né? Ou seja, a causa-morte dele foi o quê? Tortura e maus tratos. Beleza? Então o Brasil foi condenado por desrespeito aos direitos humanos, porque o Estado brasileiro é quem fez isso. Não foi um policial, não foi um militar, não foi um carinha, foi o Estado brasileiro. Então quando alguém na função do Estado faz isso, o Estado responde. E o Brasil só foi condenado essa semana. Isso pode cair na sua prova? Tomara que sim. Beleza aí? Dúvidas? Perguntas? Não, né? Lembrando que o Brasil sofreu bastante com a ditadura militar, com o regime militar, principalmente na censura. Tanto é que hoje é vedado qualquer tipo de censura no Brasil. Tá? Muitos cantores, muitos músicos, artistas, políticos foram exilados, tiveram que morar em outros países devido à perseguição da ditadura militar aqui no país. Beleza? Vamos almoçar. Então, sobre o Brasil, depois eu entro mais nesse aspecto, tá? Outro país da América do Sul que eu vou tratar é a Colômbia. Colômbia, nosso vizinho aqui, problemático, né? Cartel de Cali, cartel de Medellín, né? Tráfico de drogas, narcos, né? Quem aqui nunca viu narcos? Já viram narcos? Né? Sim, mas deveria me dizer não, porque eu estou estudando, pastor. Né? Me responda assim, minta. Né? Nas antigas, faz tempo, né? Então, Colômbia. A Colômbia, ela tem um problema sério já há muitos anos com as Farc. Farc. O que significa as Farc? Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. O que é as Farc? É um grupo paramilitar. Beleza? É um grupo paramilitar. Ou seja, é uma força em paralelo ao Estado. Está em paralelo ao Estado. As Farc é um grupo paramilitar que foi fundada em 1964. Tá? Em 1964. Com que ideais as Farc nascem? Ela nasce com o ideal socialista. O ideal socialista. No começo, as Farc, eles lutavam por reforma agrária e melhores condições sociais das pessoas mais pobres dentro da Colômbia. Beleza? Então, algo que eles lutaram foi por reforma agrária. Só que hoje eles não são uns caras tão bons assim, né? As Farc, por exemplo, são famosas dentro da Colômbia por sequestrar pessoas ligadas ao governo colombiano, políticos, né? Chefes de Estado, representantes do Estado colombiano, e por combater diretamente contra o exército da Colômbia.
porque é um grupo paramilitar. Qual é a ideia deles? Reforma agrária. Eles nascem com um ideal legal. Só que com o tempo, as Farc, ela virou uma outra coisa que não para a qual ela foi criada. Tá? As Farc hoje, a principal característica das Farc é o narcotráfico. As Farc é amiga e irmã do Fernandinho Beiramar. Amiga e irmã do Fernandinho Beiramar. Fernandinho Beiramar, quando conseguiu fugir do Brasil, há alguns anos, ele correu para a Colômbia, principalmente para as florestas colombianas, e se escondeu com o apoio da Farc. Por quê? Porque ele é um cliente dos caras. Ele compra armas e drogas. Porque são as armas e as drogas, principalmente as drogas, que financiam o grupo. Porque como é que eles iriam comprar, por exemplo, armamento? E fazer o treinamento? As Farc, eles têm hierarquia. Eles têm um parâmetro muito parecido com o Exército. Por isso, é um grupo paramilitar. Beleza? Só isso aqui? Não, claro que não. Né? Recentemente, um presidente colombiano... Deixa eu ver se tem espaço. Vou colocar aqui embaixo, tá? Recentemente, um presidente colombiano, Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos foi Prêmio Nobel da Paz. Pela primeira vez, o governo colombiano fez um acordo de paz com as Farc. Houve até um plebiscito, né, uma votação, dentro do território colombiano, e a população, pelo menos a boa parte da população, não concordou com esse acordo de paz. Mas mesmo assim, Juan Manuel Santos, presidente da Colômbia, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Ok? Bom, vamos lá para a questão? Pode ser? Então, pessoal, falando sobre o Juan Manuel Santos, né, presidente da Colômbia, que foi Prêmio Nobel da Paz, e fazendo um gancho com esse Prêmio Nobel da Paz, hoje, qual é a data de hoje? 11 de julho, né? 11 de julho de 2018. Essa semana, aquela garota afegã, a Malala, que foi Prêmio Nobel da Paz, porque no Afeganistão o grupo Talibã proíbe que meninas estudem. E ela quis estudar. E aí ela foi alvejada na cabeça com um tiro e tal, e sobreviveu. E virou referência no mundo pela luta das mulheres, meninas que são oprimidas, que querem estudar, têm os mesmos direitos dos homens. Ela está aqui no Brasil essa semana, em visita. Estava em Salvador e visitou grupos sociais, como o Olodum e outros grupos que fazem trabalho com garotos dentro de Salvador. Beleza? De repente pode ser cobrada aí em atualidades para você. A Malala, ok? Prêmio Nobel da Paz. Ela escreveu até um livro, né? Eu Sou Malala. Bom, vamos lá na terceira questão. Um dia após a derrota... o que eu falei, né? Um dia após a derrota em referendo de acordo de paz com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, o presidente colombiano Juan Manuel Santos abriu diálogo com a oposição para buscar novo pacto. As FARC reafirmaram a intenção de selar a paz e mantiveram o cessar-fogo. Olha a fonte que eu falei para vocês. Qual é a fonte? O Globo. Beleza? Tendo o fragmento do texto anteriormente apresentado como referência inicial, julgue o próximo item, relativo às FARC, e à tentativa de acordo de paz dessa guerrilha com o governo colombiano. A guerra civil entre as FARC e o governo da Colômbia, país sul-americano que tem fronteira com o Brasil, se prolonga por cerca de 5 décadas. Pessoal, isso aí está certo. Professor, eu preciso saber que foi em 1964 e tem que fazer essas contas? Não. Você tem que saber que as FARC já está na ativa há 5 décadas, ou seja, há 50 anos. Beleza aí? Basicamente isso você precisa saber. Claro que eles não vão brincar com isso não, só se for muita sacanagem. Trocar 50 por 40, ou trocar 50 por 30. Dificilmente. Isso aí é uma visão superficial. Beleza? Vamos para a quarta questão. A quarta questão tem o mesmo comando inicial, né? Eu vou direto no comando principal da questão. Originalmente, nesse advérbio aí, beleza? Acharam? Originalmente,
As Farc eram um exército revolucionário comprometido com a implantação, do socialismo na Colômbia. Com o tempo, elas se envolveram crescentemente com o narcotráfico, certo? Lembrando que é o narcotráfico que financia a guerrilha, ok? Não, 1964 foi a data que ela iniciou. O acordo de paz foi em 2016. Beleza? Sim. Ah, Che Guevara rodou. Vamos na quinta questão. A quinta questão vai falar sobre uma das regiões mais instáveis do mundo. Eu vou apagar aqui para a gente começar a falar sobre um assunto que é importantíssimo para a sua prova, Oriente Médio. Tá? Bom, pessoal, Oriente Médio. Assunto também importantíssimo para a sua prova. Tá? Oriente Médio é uma sub-região da Ásia. Galera, o Oriente Médio é uma sub-região da Ásia. Existem outras regiões dentro do continente asiático. O maior continente do planeta, tá? Tem o Oriente Médio, tem a Ásia Meridional, tem a Ásia Central, tem o Sudeste Asiático, o Extremo Oriente. Na Ásia Meridional você vai encontrar países do tipo Índia, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Paquistão, a Tailândia, já lá no Sudeste Asiático. Sobre os garotos que estão presos lá na caverna e tal. Beleza? Eu vou falar sobre essas principais características aí para que você não fique voando na hora da prova. Falou? Oriente Médio, sub-região da Ásia. Quando a gente fala em Oriente Médio, a gente fala na região que mais produz petróleo no planeta, né? No planeta. Região que mais produz petróleo no planeta. Dentro do Oriente Médio, a gente vai ter países como Síria. Ninguém nunca ouviu falar, né, da Síria aqui. Síria. Outro país bem legal para você passar férias de verão. Iraque. Beleza? Iraque. Outro país, Omã. Outro país, Israel. Outro país, o Kuwait, ou Kuwait, né, tanto faz. Outro país, Emirados Árabes Unidos. Eu vou abreviar porque eu estou com preguiça. Mas se você quiser, você escreve. Emirados Árabes Unidos. Tá? Deixa eu lembrar de outro país aqui. Síria, Iraque, Omã, Israel, Kuwait. Arábia Saudita. Qual foi que você falou? Afeganistão já é mais para a Ásia Meridional. Tá? Irã também. É porque assim, o Irã, alguns estudiosos consideram o Irã como parte do Oriente Médio. Outros já consideram ele Ásia Meridional. Beleza? Arábia Saudita. Síria, Iraque, Omã, Israel, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, etc. E outros estados dentro do Oriente Médio, ok? Pessoal, um país que se falou muito, bastante, como eu falo, se você não ouviu falar da Síria, você estava em coma induzido, né? A Síria, principalmente por causa da guerra civil. Essa guerra civil, ela foi desencadeada a partir da Primavera Árabe. Primavera Árabe. A guerra civil dentro da Síria, nós temos grupos rebeldes, unidos. Viu, Márcio? Emirados Árabes Unidos.
Grupos rebeldes versus o presidente Bashar al-Assad. Grupos rebeldes versus o presidente Bashar al-Assad. Tá? O presidente Bashar al-Assad que está no poder desde o ano 2000 dentro da Síria. O que acontece? E antes dele já tinha um pai que já tinha um avô, né? A Primavera Árabe foi uma série de revoltas, de protestos dentro do mundo árabe, em que as pessoas pediam melhores condições de vida, mais democracia e tal. Aconteceu na Síria. A população foi às ruas e disse assim, queremos um presidente novo, queremos melhores condições de vida. Aí o que o presidente disse? Exército, vai lá e mete bala na galera. Né? O que acontece? Nasce dentro da sociedade grupos rebeldes. A própria Declaração Universal de Direitos Humanos diz que a democracia ela tem que servir como base para que a população não tenha que recorrer à guerra civil, à revolta armada. Foi o que aconteceu. Aí os caras se armaram. Ah, meu irmão, tu não vai sair por bem, então tu vai sair por mal. Aí nasceram os grupos rebeldes. Só que dentro desses grupos rebeldes, eles começaram a divergir também. Aí começaram a brigar entre eles. Aí começou o exército de Bashar al-Assad versus os grupos rebeldes. Aí tinha uma galera que estava do lado de fora da Síria, que disse assim, rapaz, vai estar maior confusão lá dentro, eu vou entrar também. Um pessoal bem paz-amor chamado Estado Islâmico. Aí os caras entraram também. Pronto, virou esse salseiro desgraçado que é a Síria. Nós temos, do lado dos grupos rebeldes, apoiando os grupos rebeldes, Estados Unidos da América. Por que essa surpresa? Os grupos rebeldes. Ele está apoiando os caras que querem derrubar o ditador. As armas. Exatamente isso aí, ele financia as armas. Bashar al-Assad é apoiado pela Rússia. Pensava que era o contrário, né? Oi? Osama Bin Laden? Eles mataram Osama Bin Laden no Paquistão. Vamos lá. Calma. Pergunta do colega. Eu tenho que repetir, porque como está gravando, a galera não vai ouvir em casa. Por que mataram Osama Bin Laden com grupos rebeldes? Essa foi sua pergunta? Osama Bin Laden e os grupos rebeldes aqui em nada tem a ver. Eu não disse, cuidado com o que eu estou falando, eu não falei Al-Qaeda, eu não falei Estado Islâmico como grupo rebelde. Grupo rebelde é uma coisa. Grupo terrorista é outra coisa. Beleza? Eu até tenho uma sugestão de canais no YouTube. Se você quiser assistir informações sobre isso. Tem um canal no YouTube que eu gosto pra caramba, que é o canal Nostalgia. Bom pra caramba, e ele explica a guerra civil na Síria de uma maneira muito lúdica, muito didática. Muito facinho de aprender. Tem um vídeo que ele gravou lá, o Castanhari, que é a história do Brasil em 1 hora. Bom pra caramba também. São esses dois canais que eu gosto. Se você quiser, canal no YouTube, Nostalgia, se você tiver afim, tá? E tem um outro de história aqui no Brasil, que é o Buenas Ideias. Bom pra caramba também. Buenas Ideias. Então, pra você que tá estudando pra concurso, ajuda, velho. E ajuda muito, porque os caras são bons pra caralho. E explicam de uma maneira muito simples e fácil de entender. Claro que na mesma coisa de você estar lendo um livro, mas vai te ajudar. E para concurso agora para PM, você que tem direito constitucional, português, matemática, direito penal, processo penal, geografia e história, esqueci alguma? Estatuto e informática. Meu irmão, se você assiste um videozinho desse aqui, eu estou falando porque tem um colega meu que está agora no Cefap, aqui no curso da PM em Alagoas, que ano passado assistiu muitos dos vídeos, principalmente do Buenas Ideias, desse canal no YouTube. O quê? Da PM? Não, porque eu não tenho mais idade. Não fiz o concurso da PM, não tenho mais idade. Porque o curso da PM aqui é até 30. Eu tenho 34, vou fazer 35 já. Agora, se fosse do Sergipe, eu poderia, que lá é 35, né? Mas aqui eu não posso. Beleza? Dúvidas até aqui, pessoal?
Não, né? Então vamos lá. Grupos rebeldes, em nada a ver tem com grupo terrorista. Rebelde, o nome já está dizendo, rebela-se. Os caras se rebelaram contra o ditador Bashar al-Assad. Essa é a ideia. Qual é a principal consequência da guerra civil dentro da Síria? Uma consequência dessa guerra civil são os refugiados. Os refugiados. Milhares não, milhões espalhados pelo mundo. O maior fluxo migratório forçado da história desde a Segunda Guerra Mundial. Fugindo da guerra civil. Ok? Eu vou passar para esse lado de cá para continuar explicando. Beleza? Vamos lá. Pessoal, ainda falando da Síria, tá? Ainda estou falando da Síria. Como eu falei, se você não ouviu falar da Síria, você estava em coma induzido ou em missão espacial, tá? A Síria, a maior cidade da Síria é a cidade chamada de Alepo. Alepo, que estava dominada pelo Estado Islâmico, tá? Estava dominada pelo Estado Islâmico, tá? Alepo é a maior cidade da Síria. A Síria, nós temos a cidade de Alepo, que estava ocupada pelo Estado Islâmico. Os Estados Unidos também, eles interviram nessa região com ajuda financeira, principalmente para os grupos rebeldes que lutavam contra o Estado Islâmico. Porque além de ter que derrubar o exército ou o poder de Bashar al-Assad, ainda tinha que lutar contra o Estado Islâmico. Não confunda Alepo, pelo amor de Deus, com Iraque, cuja capital é Bagdá. Tá? Dentro do Iraque, nós também temos uma outra cidade importante, que também foi recuperada, a cidade de Mossul. Segunda maior cidade dentro do Iraque, também recuperada. Ok? Vamos lá. Iraque, né? O Iraque também que passou pela invasão das tropas americanas a partir de 2003, com a desculpa de que o Iraque tinha armas de destruição em massa e o então presidente iraquiano Saddam Hussein financiava grupos terroristas. Ok? Saddam Hussein, inclusive, foi retirado do cargo, foi deposto do cargo e foi executado, né? Foi condenado à morte. Inclusive, foi morto por enforcamento em uma de suas mansões. A mansão foi utilizada para executar a morte dele. Beleza? Bom, outro país importante dentro do Oriente Médio, Arábia Saudita, cuja capital é Riad. Tá? Arábia Saudita, capital Riad. Eu estou colocando aqui as capitais, falei que Bagdá é a capital do Iraque, que Damasco é a capital da Síria, só para desencargar a consciência. A banca não vai te cobrar o nome da capital. Né? Quando eu dava aula em escolas, às vezes os alunos me perguntavam: professor, qual é a capital do Uzbequistão? Eu digo, sei lá, meu filho. Eu tenho um cara de mapa, vai procurar no Google. Né? Você não é obrigado a saber todas as capitais do mundo. Né? Bem delicado, né? E eu falava isso para molequinhos de quinta série. Né? Qual é a capital do Uzbequistão? Eu disse, meu filho, você vai no Uzbequistão um dia? Nunca na sua vida. Não é porque você quer saber. Não é verdade? Bom, Arábia Saudita. Qual é a característica da Arábia Saudita? A Arábia Saudita é o maior produtor mundial de
Petróleo. Maior produtor mundial de petróleo, tá? Dos 10 maiores produtores de petróleo no mundo, 6 estão no Oriente Médio. 6 estão no Oriente Médio. Sendo que a Arábia Saudita é o maior produtor. E a Arábia Saudita também é o principal parceiro econômico. Adivinha de quem? Porra, vocês estão bem hoje, viu? Dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos, eles têm um olhar especial para o Oriente Médio. Não é à toa. Graças ao petróleo. Tanto é que a Arábia Saudita foi o primeiro país a ser visitado como chefe de Estado quando Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos. Por que ele não veio para o Brasil? Por que ele não foi à África do Sul? Para onde é que ele foi primeiramente como chefe de Estado? Arábia Saudita. Coloca até como curiosidade isso, se você quiser, tá? Primeira visita do presidente Donald desgraçado Trump. Né? Donald Trump. Primeira visita do presidente Donald Trump como chefe de Estado foi na Arábia Saudita, que é um parceiro econômico fortíssimo dos Estados Unidos e do Oriente Médio. Beleza aí? Dúvidas? Perguntas? Questionamentos? Xingamentos? Não? Beleza. Deixa eu pegar meu material aqui e você tira a foto. É, estado cliente. Então, nossa questão é a sexta, né? Que a gente vai fazer agora? Sexta não, desculpa. Quinta questão. Vamos nessa? Quinta questão. É aquela questão que a banca coloca para você na sua prova. Se vier na sua prova, você tem a obrigação de acertar. Se você errar essa questão, como eu falo, você tem que se matar 2 vezes. Não pode. Beleza? Vamos lá. Quinta questão. Direto no comando. Ó, de novo, qual é o... Antes que eu esqueça, qual é a fonte da questão? O globo. Vamos lá no comando da questão. Um dos efeitos mais dramáticos do conflito da Síria é a fuga em massa de seus habitantes, os quais buscam escapar da devastadora destruição que assola o país. E aí? Certo ou certo? Certíssimo. Aí tem gente já olha para mim desesperado, né? O parceiro olhou para mim e disse, tá certo, bicho, né? Tipo, né? O que ele tá vendo aí? Mas esse é o medo. E é isso que vocês têm que começar a quebrar. Muitas vezes vocês vão para a prova já puto com o examinador e já achando que ele vai meter uma porra aí que tá mudando tudo. Cuidado, não vá buscar chifre em cabeça de cavalo. Se você tá preparado, se você estudou, você foda-se mesmo. Essa é a ideia. Foda-se. Marca e já era. Beleza? Vamos lá. Vamos na sétima. Pessoal, desculpa, sexta questão. Ó, cuidado com o que eu vou te falar agora, tá? Mas vamos lá. A Síria está situada no Oriente Médio. Confere? Uma das mais tensas regiões do mundo contemporâneo. E aí? Certo ou certo? Certo. Beleza? Olha só como, se eu fosse o examinador, graças a Deus eu não sou, como é que eu faria com vocês? Eu colocaria essa mesma questão, mas eu trocaria Oriente Médio por Extremo Oriente. A questão já está errada. Ia quebrar uma galera. Tomara que o examinador não veja essa aula, porque senão ele vai ferrar com você. Edita essa parte, né? Ó, mas calma, muita calma nessa hora, beleza? Que eu vou mostrar aqui. Pessoal, veja bem, essa questão que a gente acabou de resolver diz o seguinte: a Síria, país localizado no Oriente Médio, e aí fala lá, é uma região tensa, etc, etc. Beleza, suave na nave.
não tem como errar essa questão. Como é que ele estaria errado? Como eu falei, se ele troca Oriente Médio por Extremo Oriente. O Oriente Médio, como o próprio nome já diz, está ali no meio do caminho. Oriente Médio. Ó, essa região aqui é como se fosse o Oriente Médio. Por que que é Oriente Médio? Veja, ela está no meio do caminho da Europa para a Ásia. Porque a Europa e a Ásia, elas não são separadas. Não é um continente separado como é o continente americano, que está isolado. Elas são juntas, tá? Os Montes Urais, essa parte aqui da Europa, é tudo uma coisa só, Europa e Ásia. Beleza? Por que que é Oriente Médio? Porque ela está no meio do caminho. Aqui, por exemplo, eu tenho o norte da África, ó. Também vai ser o meio do caminho da África para a Ásia, ok? Não confunda com outras regiões, como é o caso dessa daqui, que é a Ásia Meridional. Aqui eu vou ter a Ásia Central, países como Uzbequistão, Tadiquistão, Turcomenistão, Quirguistão. Por que esses nomes, professor? Não sei não. E não te interessa. Beleza? Na Ásia Meridional, você vai encontrar países como Índia, Nepal, Butão, Bangladesh e Sri Lanka. Eu sei que a maioria desses você nunca ouviu falar, mas a Índia você ouviu falar. Pelo menos em novela. Né? Aqui, a gente vai ter ilhas como é o caso de Singapura, o que a gente chama de Sudeste Asiático. E lá do outro lado, onde eu vou ter, por exemplo, o Japão, que está passando agora por uma das piores enchentes da sua história, mais de 150 mortos. Aqui, desse lado, o próprio nome já diz, ó, é o Extremo Oriente. Extremo é do outro lado. Então, da Síria para cá é chão, filho. É chão. Então não vai trocar. Oriente Médio, o próprio nome já diz, é ali no meio do caminho. Beleza? É feio o mapa, você está tirando na minha cara, mas se você acertar a questão, se você botar uma pistola na cintura e 3 mil na conta, eu quero a metade do seu salário. Beleza? Não é não? Paga o churrasco, né? Falou. Reza a lenda, quem vai embora não passa. Só Heineken, né? Só Heineken. Eu ainda aceito Budweiser. Beleza? Posso avançar, galera? Vamos embora. Vamos avançar. Vamos para a sétima questão, pode ser? Pode ser? Sétima questão. Aí tem um texto que eu acho bem legal a gente fazer a leitura, tá, pessoal? Então, vamos lá. Nenhuma outra questão da agenda global é mais suscetível à manipulação dos demagogos do que a questão dos refugiados e imigrantes. Nós contra eles. É um unificador irresponsável e atemporal, usado ao longo da história para obscurecer nossa humanidade comum. A diferença agora é que, mais do que nunca, as pessoas estão em movimento. Em uma época em que narrativas se espalham com enorme velocidade e vemos uma crescente xenofobia, que muitas vezes irrompe em violência. Irrompe quer dizer gera violência, tá? Ban Ki-moon, né, secretário-geral da ONU aí, no texto Uma Resposta Global aos Refugiados. Olha a fonte, Folha de São Paulo. Vamos nessa. Tendo o fragmento do texto precedente como referência inicial e considerando a dimensão nos dias atuais do problema por ele tratado, julgue o item. A União Europeia, pelo conjunto de países que a integram, adotou medidas facilitadoras para a recepção de milhares de asiáticos e africanos que atravessam o Mediterrâneo em busca de um novo lar na Europa. A Europa facilita a entrada de imigrantes? Não. Exato.
regiões dentro da Europa, eles estão criando barreiras para os imigrantes. Ok? Então essa questão está absurdamente errada. Vamos lá? Beleza, galera? Só mais um detalhe. Só mais um detalhe. A questão aí falou... Ah, não, dá para colocar aqui embaixo. A questão falou aí numa palavrinha chamada xenofobia, ok? Xenofobia. É um nome que está bem atual. Bem atual. É um nome que está com muita força na mídia. Xenofobia é aversão ou ódio, né? Ao estrangeiro. Lembrando, estrangeiro. Que dentro da Europa, principalmente em países, que eu vou dar exemplo aqui, Alemanha. Em países como a Alemanha, já surgem, na verdade, partidos de extrema direita, que têm discurso de ódio, inclusive, contra os imigrantes. Porque alegam que esses caras vão tomar os empregos, que os imigrantes vão tomar os empregos dos cidadãos locais e dos nacionais. Né? Alegam também... Oi? Eles alegam que vão trazer doenças, alegam que no meio desses grupos de imigrantes, refugiados, vão vir grupos terroristas. Então, o discurso xenofóbico cresce hoje na Europa devido aos refugiados do Oriente Médio. Esses refugiados saem principalmente do Oriente Médio para a Europa e do norte da África para a Europa. Ok? Através do mar Mediterrâneo. Dúvidas até aí? Dúvidas houve? Não, né? Então vamos continuar. Dúvidas houve, né? Esse é um grande professor de português que fala isso. Vamos seguir. Vamos para a nona, né? Oitava. Eu estou com pressa hoje, né? Vamos lá, oitava. Nos anos 70, houve uma guinada significativa do governo e das grandes empresas norte-americanas no mercado mundial de petróleo. Confirmando previsões, os Estados Unidos atingiram o peak oil, invertendo a tendência histórica da expansão e iniciando a fase descendente do ciclo, com retração no volume de reservas, das reservas provadas e na produção doméstica de petróleo. A partir de então, aumentou significativamente a dependência norte-americana das importações de petróleo e gás natural. A inversão de tendência mencionada conduziu à seguinte situação geopolítica. Primeiro, vamos traduzir a questão. O que a questão falou? Eu vou apagar um mapinha aqui, pode ser? Pode? Então, pessoal, sobre o petróleo. A questão aí falou pra gente sobre o peak oil. Ou numa tradução mais rasteira ou mais próxima, né? Ele fala sobre o pico na produção de petróleo. O pico na produção de petróleo. Lembrando que o petróleo é uma fonte de energia não renovável. Não renovável. Parece que não tem mais não esse if, né? Eu vou tirar só para garantir. Não renovável. É uma fonte de energia não renovável. O que foi esse peak oil aqui, né? O pico na produção de petróleo. Isso aqui na produção doméstica dos Estados Unidos. Se eu estou falando doméstica, eu estou falando internamente. Ou seja, a partir da década de 70, os Estados Unidos, eles perceberam, e através de estudos das universidades, de geólogos, né, e os caras especializados na área, que a produção de petróleo ela iria declinar. Daí, com o peak oil lá da década de 70, nasce o interesse dos Estados Unidos por regiões produtoras de petróleo. Interesse maior dos Estados Unidos
em regiões produtoras desse recurso. Que regiões são essas? Principalmente países do Oriente Médio. Ó, galera, se liga aí. No início dos anos 90, estoura no Oriente Médio a Guerra do Golfo. Os Estados Unidos invadem o Iraque. Uma das primeiras guerras a serem transmitidas ao vivo via satélite. O que acontece? Lá no início dos anos 90, estoura a Guerra do Golfo. Por quê? Porque o Iraque, ainda liderado por Saddam Hussein, resolve invadir o Kuwait. Eu lembro que eu morava em São Paulo, ainda era criança, no começo dos anos 90, eu tinha 7, 8 anos. E meu pai estava prestes a viajar, ele ia embora para o Iraque. Porque a construção civil estava de vento e popa no Iraque. E o Brasil tinha um acordo econômico com o Iraque. O Iraque comprou, nesse período, milhares e milhares de carros aqui fabricados no Brasil. O antigo Passat, aquele carro quadradinho. Tanto é que até hoje você encontra o Passat circulando nas ruas de Bagdá. Aí meu pai estava para viajar para lá. Ele ia para uma empresa e ele ia receber em dólar, só que ele não ia receber lá. Ele só ia receber, ia depositar numa conta dele aqui, e ele só ia tirar o dinheiro quando voltasse. Quando ele estava prestes a ir, estourou a guerra do Iraque. Ele ia trabalhar na construção civil, que ele sempre trabalhou, né? E aí, não foi mais. E eu lembro desse dia porque ele estava assistindo o plantão na Globo quando deu. Eu estava em casa, isso. Era pequenininho, mas eu lembro disso como fosse ontem. Quando estourou, guerra do Golfo, não sei o que, e tal, e tal, tal. Aí ele falou para mim, ele disse, eu ia para aí, ó. Ele falou, ah, graças a Deus não foi, né? Aí, onde é que a gente ficou? Em São Paulo, que é de boa, né? São Paulo, tranquilaço, periferia de São Paulo. É, São Paulo, periferia, top, né? Aí o que acontece? Os Estados Unidos foram... Oi? Era o Bush pai. Era o Bush pai aqui, não era o Bush filho. Aí o que acontece? Os Estados Unidos, eles invadem o Iraque porque o Iraque invadiu o Kuwait. O Iraque invadiu o Kuwait. Aí o que os Estados Unidos fizeram? Colocaram aquela capa de super-homem e disseram, Kuwait, não se preocupe, deixa comigo que eu vou te salvar. E mandou a frota para lá. Por que eles fizeram isso? Porque eles são uns carinhas legais? Não, porque o Kuwait era um grande fornecedor de petróleo para os Estados Unidos. Importantíssimo para a indústria americana. Beleza? Eu vou fazer mais... Que horas são, por favor? 10 horas. Vou fazer a última questão e vou liberar vocês. Falou? Galera, então essa questão aí, que fala sobre o peak oil, ele diz que a inversão da tendência mencionada, conduziu à seguinte situação geopolítica. Eu vou falar mais simples. Ele diz o seguinte, antes os Estados Unidos produziam dentro. Começou a faltar petróleo, aí inverteu, eles foram para outros países. Qual vai ser a nossa resposta? D de dado, presença crescente dos Estados Unidos na região do Oriente Médio. Estão lá até hoje. Beleza aí, galera? Dúvidas, perguntas? Não? A gente continua na próxima aula, falou?